Ontem, quando acabou o jogo do Corinthians, fiquei irritada e, de verdade, não gostei. Joguinho medíocre, joguinho cafona. Perder pro Mirassol é complicado, hein, Corinthians? Oi, eu sou a Jéssica Aranum, seja bem-vindo no canal. Se inscreve aí, deixa seu like, deixa sua corneta pro Corinthians. Hoje o Corinthians tá merecendo corneta. Porque não ganhou do Mirassol. Jéssica, mas você acha que dava pra ganhar? Dava pra ganhar, era obrigação. E vamos pensar junto. Mirassol que conseguiu usar uma pressão alta, me lembrou sabe de quê? Dos jogos do Japão. Jéssica, você acompanha a Liga Asiática? Eu gosto de acompanhar, principalmente galera do Ulsan, da Coreia do Sul, né, alguns times japoneses, mas em especial Corinthians. Você me irritou. E eu tô decepcionada com o André Ramalho. Vou te falar. Você viu o Mirassol sufocando o Corinthians nessa saída de bola? Ô Diniz, já era pra ter arrumado isso. Sabe quando você tem um problema que você fica procrastinando e você não resolve? Como se você tivesse empurrando com a barriga. Você não quer resolver e tem que resolver. E de fato tem que jogar com o quê? Identidade. Jéssica, mas jogando fora de casa, né, é difícil. O problema não é meu. Acho que a gente precisa entender que esse Corinthians tem suas dificuldades. Quando a gente reconhece os nossos erros, né, as nossas falhas, fica mais fácil de corrigir o que está sendo feito errado, mas foi um Corinthians desorganizado, sem identidade. E para você ter bons resultados, você obrigatoriamente tem que saber para onde você está indo. Tem uma frase que eu anotei aqui para te falar. A frase é a seguinte: não adianta talento quando você não tem um plano. Vou repetir. Não adianta talento quando você não tem um plano. Jéssica, o que você quer dizer com isso? O Diniz tinha um potencial à disposição dele, mas ele não tinha um plano. Isso foi pesado. O Corinthians jogou recuado no primeiro tempo, né. Pra mim isso é algo que não pode acontecer. Na vida você tem preguiça, você tem, desafios? Tem, mas você tem que estar a fim de vencer, tem que ter essa ambição. Se você quiser resultado positivo, a ambição tem que estar estampada dentro do seu coração. Sabe aquela frase assim, "A boca fala do que tá cheio o coração"? É um provérbio, e isso eu acredito demais. Por quê? A gente vai praticar, vai colocar em prática o que a gente acredita. Se o Diniz colocou aquela escolha tática errada, não, você gostou da escalação? Fala a verdade. Não, essa escalação foi tenebrosa. Quando eu olhei aquela faixa central, justamente ali com o Bidon um pouco adiantado, que eu acho excelente, mas aí você tinha o Alan e o Matheus Pereira. Não, não dá. O Carlos Eduardo, que vinha atuando ali como um falso extremo, ele fez jogadas muito boas, saiu muito bem pela esquerda. E Jéssica, vai falar do pênalti? Eu tô indignada até agora. Vocês acham de verdade que aquilo era um pênalti? Que vergonha, gente, vocês não têm vergonha. Eu acho assim, não foi nada, tá? O Bidu, vocês vão falar: "Ah, ele foi infantil". Você acha que foi um pênalti ou não? Conta pra mim. Mas vamos ser realista. O nosso querido Bidu, ele tem essa liberdade de sair para apoiar o ataque e tudo mais. Ontem ele estava um pouco ali sobrecarregado, mas é bom lembrar que o nosso querido Fernando Diniz deixou a desejar também em marcação. E nesse lance do pênalti, para mim não foi pênalti. Jéssica, você é clubista. Eu sou clubista porque o Corinthians é o maior do mundo. Eu tenho que ser realista. Mas não foi um pênalti, sabe. Ele sentiu que teve ali um contato, um toque leve, uma jogada comum, e ele, lógico, aproveitou para se jogar, né, foi um lance normal de jogo. Agora, a gente não pode também ficar só se lamentando disso. O meio-campo do Corinthians, né, com 3 volantes logo no início, meio que travou a criatividade. Eu sempre falo para você, para resolver problema tem que ter criatividade. Jéssica, para que eu quero isso? Para você resolver o problema, criatura. Se você não tiver uma solução criativa que vai trazer o resultado que você espera, então você tem que se ligar e perceber que as novas ideias, elas são necessárias, ainda mais num mercado super competitivo e num torneio, uma campanha super competitiva que o Corinthians está fazendo. É uma temporada difícil, então a criatividade ela vem para ajudar nessa construção. Eu ainda estou meio chocada porque o nosso querido Ranielli conseguiu ainda assim fazer boas jogadas, você sabe que eu sou fã do Rani, e lá na frente eu esperava mais do Lingard. Ah, pelo amor de Deus, acho que eu me iludi, né, porque eu vi que ele fez o gol, né, no último jogo, aí eu falei: "Olha, agora ele vai voar, vai participar bastante". Porém
Vou ser realista e sincera contigo. Começaria esse jogo com o Caio César, ao invés de começar com o Lingard. Jéssica, mas ele fez o gol, ele não estaria com confiança? Talvez, mas eu acho que para que o Corinthians tenha cruzamentos mais precisos, o Caio César ele tem que estar presente. Ah, eu acho ele tão dinâmico. Me traz a lembrança de um Corinthians mais veloz. E por isso que eu te falei que o Corinthians parecia bem desorganizado, sem identidade. Corinthians, isso não pode acontecer. Você não pode jogar apagado, sem criação. E você que está me assistindo também não pode ser apagado no dia a dia. Tem que brilhar. Você nasceu para brilhar. Tipo glitter, tá ligado? Glitter, assim, brilha. E aí, a gente esperava que esse Corinthians brilhasse, mesmo fora de casa, porque o corintiano, ele enfrenta o desafio. Você, como um bom profissional, você tem que dar seus pulos, tem que conseguir resolver o problema que o teu chefe traz para você. E isso eu não percebi nesse Corinthians. Nesse segundo tempo, o Diniz, ele abriu esse esquema tático, tirando o volante, colocando meias, mas eu acho que ele tentou arrumar, mas o estrago já estava feito. Porque a partir do momento que você toma 2 gols do Mirassol, né, e eu não tô desmerecendo o Mirassol, mas por um time do porte do Corinthians não pode levar, né, 2 gols assim de bandeja. E o Corinthians passou de um jogo cauteloso para um jogo caótico. Você percebe que se você não resolver o problema, ele se torna uma bola de neve, ele se torna algo muito mais grave. Ô Corinthians, de verdade, eu tô meio chocada contigo, não vou mentir não. Acho que a gente tem que ter ideias novas, né, variações táticas diferentes. Você não pode ser limitado, não aceita você ser medíocre, você ser mediano, entende? E essa obrigação de subir na tabela, ela é real. Ou você acha que o Corinthians tem que se acomodar ali nessa zona de rebaixamento? Por quê, Jéssica? Recebi umas mensagens, Corinthians falando, ó, o pessoal que torce pro Corinthians falando: "O Corinthians tem que priorizar a Libertadores". Ô gente, faz tempo que o Corinthians tá priorizando outros campeonatos e o Brasileirão tá ficando pra trás, tá sendo empurrado com a barriga. Isso me preocupa. Lógico que a gente é o maior título paulista e tudo mais, campeão paulista várias vezes, mas custa tentar jogar com alto nível no Brasileirão também? Isso me incomoda, de verdade. Acho que esse Corinthians ele teve um volume de jogo legal até no segundo tempo, não vou dizer que não, porém, não teve profundidade real. Quando você consegue fazer uma jogada diferente, ter uma atitude nova, que vai te trazer um resultado melhor do que você imagina, aí complica. Por quê, Jéssica? Eu senti saudade do Gustavo Henrique. A zaga não me passava essa confiança, e eu que sou muito fã do André Ramalho, digo isso com o coração triste, porque eu sei que André Ramalho e o Gabriel Paulista não dá liga, não tem essa conexão que a gente olha e fala: "Olha, a primeira linha está consistente". Não tem isso com eles 2. Eu acho que o Corinthians, ele tentou ser eficiente, mas o placar já estava controlado e, uma coisa que me irritou, o próprio técnico do Mirassol falou que o objetivo foi alcançado. Então, o objetivo de fato era vencer o Corinthians. Você entende que o Mirassol foi para o jogo com um propósito definido? E que o Diniz parecia perdido? Jéssica, você não gosta do Diniz? Eu não estou falando isso. O que eu quero que você entenda é que enquanto você não tem um foco definido, vai vencer quem está mais preparado. Vai vencer quem tem um norte já imaginado e vai chegar lá. Não adianta você ter recurso, você ter boas conexões, um network legal, conhecer pessoas importantes, se uma outra pessoa que tiver menos recurso que você, ela tiver um propósito definido, ela vai vencer. Foi isso que aconteceu nesse Mirassol e Corinthians, porque o Corinthians não tinha esse plano definido, como jogar, essa identidade, esse posicionamento que trouxesse para Fiel o resultado positivo. Aí eu olho para o Diniz e falo: "Diniz, eu gosto do seu trabalho no Corinthians. E a gente está fazendo uma campanha magnífica na Libertadores. Não vai ser esse resultado negativo, de novo, no Brasileirão, que vai tirar esse mérito. Mas aí, gente, faltou o Bidon aparecer muito mais. A ausência do Gustavo Henrique destruiu toda a noção dessa primeira linha. Lógico que o Dieguinho diminuiu, fez ali um gol super importante.
né, você vê a importância, né, dos nossos filhos do terrão. Mas ainda é muito pouco, é um Mirassol que conseguiu administrar um 2-1, impediu o Corinthians de fazer o gol do empate e trabalhou muito bem nesse campo defensivo. Corinthians me preocupa muito porque você esfriou no ataque. Eu não vou nem cornetar o Yuri Alberto, vocês vão falar que eu tô pegando no pé dele, mas gente, de verdade, não dá pra acreditar. Quando o Corinthians precisa de um ritmo legal pra chegar na última linha e fazer o gol, e o Yuri Alberto não tá funcionando. Isso é meio preocupante. Acho que o Mirassol conseguiu ter essas roubadas de bola muito bem, não só no primeiro, mas no segundo tempo. E eu vou te falar, Corinthians, eu não queria estar elogiando o Mirassol aqui, mas a gente tem que aprender com os erros, né, que a gente comete, fazer melhor com o que a gente tem. E ainda assim me lembra muito esses jogos da Coreia do Sul e do Japão. O Manchester ele tem também uma paciência para ter o controle de posse de bola, algo que faltou nesse Corinthians. Me lembra essa disciplina dos times japoneses que têm uma certa rotina, eles sempre cometem esses deslizes dos pênaltis, né, assim como o Bidu ali teve uma jogada e acabou gerando pênalti, e o Mirassol converteu. Achei o Neneca meio mal também na defesa do pênalti, mas o Neneca tem crédito. E eu acho que o Bidu também tem muito crédito, né? É um jogador que sempre corre atrás do resultado. Corinthians, de verdade. Ó, eu esperava mais de você. Pelo menos um 2-2, assim, pra gente não ficar tão irritado. Acho que essa pressão ali do Carlos Eduardo deixou o Corinthians meio descontrolado. E é típico também das equipes japonesas ter sempre um adversário que tenta desequilibrar, cavar um pênalti, e eu acho que o Corinthians faltou essa maturidade de entender o jogo e fazer cruzamentos perfeitos. Eu sei que a perfeição não existe, não existe, Corinthians, mas se você mirar alto as oportunidades, você vai, ignorar as distrações e vai conseguir chegar onde você quer chegar. Eu me pergunto se esse planejamento tá funcionando para o Brasileirão, né, porque para a Libertadores tá legal. Corinthians falhou ali nesse segundo andar, tá complicado. Eu acho que o primeiro gol aí da era Diniz, o primeiro gol sofrido, são números bacanas, não fiquei tão desapontada, mas pela confiança que a gente vem construindo com esse grupo, porque o plantel é bom. Você acha o plantel do Corinthians bacana? Me conta. Isso me deixa assim: "Olha, vamos vencer, porque o time tá bem estruturado". É uma equipe bacana, eu gosto muito desse grupo, ainda mais porque a gente teve ali quase 62% em posse de bola. Aí eu falei: "Olha, o jogo dá pra dominar". Aí eu me lembrei que a gente estava jogando fora de casa, eu falei: "Não vai ser como eu tô imaginando". A gente tem que lidar com essas frustrações, né, Corinthians? Você nos ensina essa inteligência emocional, que é difícil. É difícil, acho que o gol do Dieguinho é importante, né, diminuiu o placar, não resolveu o problema, mas o Mirassol foi inteligente em reduzir ali, baixar essas linhas depois que levou o gol. Corinthians, tenta aprender alguma coisa com esse resultado, de verdade. Pegar o erro, aprender com as falhas, corrigir o processo. Isso vai te levar para um nível acima e quem sabe ficar longe dessa zona maldita de rebaixamento. O Mirassol verticalizou muito bem as jogadas. Ó, de verdade, eu vou nem falar mais nada. É, foi complicado. Acho que o Corinthians com 11 chutes ali conseguiu fazer um gol. Eu vou ficar martelando essas ideias, esses lances, a semana inteira. Muitos erros de passe, um time desconectado, mas eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo, né, Corinthians? E a gente segue conectado, hein? Muito bom ter vocês aqui. Tô adorando receber as mensagens que vocês estão enviando pra mim. A gente segue junto, conectado aqui e nas outras redes sociais também, tá? Beijo grande pra você, ó. Beba água e vai Corinthians.